Irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para podermos juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Espero que o Senhor Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um dos irmãos, fazendo com que cada vez mais os irmãos venham se apegar a Ele, né, e que esse momento venha servir para que a nossa fé seja cada vez mais firmada, né, e crescida ali na presença do Senhor, irmãos. Esse é o meu desejo para todos nós, tá? Vamos para a nossa mensagem de hoje, que nós podemos aprender da palavra de Deus, o que é que Deus tem a nos ensinar. E uma das coisas que mais prejudica e derruba o homem, né, atualmente é a falta de controle que o homem tem de si mesmo, né? Quando eu falo de homem, estou falando de homem e de mulher, falando especificamente na humanidade. É a falta de controle que ele tem de si mesmo. Isso faz com que os homens tomem decisões nas quais depois eles vão se arrepender, né? E com isso vão também colher frutos amargos por toda a sua vida, né? Tem algumas decisões que penduram aí por toda a nossa vida de um modo ruim. E tais atitudes fazem com que os homens eles se auto-engrandeçam diante de Deus, eles reconheçam que eles são grandiosos, de que Deus não é nada, de que eles podem todas as coisas, e por isso não confiam no caminho do Senhor, né? Por isso não se entregam aos caminhos do Senhor, mas antes realizam suas próprias vontades, suas paixões, os seus próprios desejos, né? E isso são os resultados do orgulho no coração do homem, da busca por grandes coisas aqui na terra, né? E feliz é o homem cujo seu coração ele é humilde, cujo ele reconhece a necessidade que ele tem de estar na presença do Senhor, a necessidade que ele tem de Deus. Na mensagem de hoje nós vamos meditar sobre algumas atitudes do rei Davi com base no Salmo 131. E nela nós tiraremos algumas lições para as nossas vidas. Então convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para o Salmo 131. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu vou pegando algumas informações sobre este salmo. Esse salmo faz parte do grupo de salmos de romagem. Os salmos de romagem eram os salmos entoados durante a peregrinação de Israel para adorarem ao Senhor no templo em Jerusalém. E o termo romagem significa uma peregrinação ou uma caminhada cujo destino final é um lugar religioso. A exemplo disso, na nossa cidade, nós conhecemos bem, né? Porque romeiros vêm de todos os lugares do Brasil para visitarem o horto, a estátua do Padre Cícero, né? Para poderem realizar suas promessas, para poder cumprirem com as suas promessas. Então, na nossa região, nós encontramos diversas romarias, não somente ao Padre Cícero, mas diversas outras também, quase que todo o tempo aí do ano. E para o povo judeu, eles tinham que viajar pelo menos uma vez por ano para participarem de uma das festas e assim poderem adorar no templo. Isso reunia judeus de todos os lugares de Israel que peregrinavam até Jerusalém com as suas famílias. Dormiam em tendas no meio dos caminhos, levavam animais para o sacrifício e lá eles então buscavam adorar ao Senhor. Eles também levavam suas ofertas para o Senhor. E nessa peregrinação, eles entoavam geralmente ali os Salmos 120 até o Salmo 134. Por isso eles são conhecidos como os Salmos de romagem, cânticos de peregrinação, totalizando assim 15 salmos dedicados a estes momentos, onde na trajetória da sua cidade até Jerusalém, no Monte Sião, onde eles iriam adorar, eles entoavam alegremente, agradecendo a Deus. E o rei Davi, ele escreve pelo menos 4 destes salmos. Um é escrito por Salomão, então nós temos 5, e nós temos 10 salmos que são de autores desconhecidos. Tá? As escrituras não nos revelam quem Deus utilizou para que pudesse escrever este salmo. Então, o contexto específico em que o Salmo 131 ele foi escrito. Os salmos, nós sabemos que eles são escritos em diversas situações que ocorrem na vida de um homem. E alguns desses momentos são a alegria, momentos de bênçãos, provações, dificuldades, reconhecimento, vitória, questionamento e por aí vai.
Muitos dos salmos nos revelam em quais esses momentos isso ocorreram. Mas no caso do Salmo 131, não nos é revelado o momento ou a situação em que Davi estava passando. Porém, o seu texto em específico leva muitos teólogos a acreditarem que esse salmo foi escrito por Davi, quando o mesmo ainda não era rei de Israel. E nessa situação específica, Davi estava sofrendo fortes acusações do rei e dos seus súditos, correndo risco até mesmo de morte, pois Saul, por diversas vezes, buscou tirar a vida de Davi. Então, isso é uma pressuposição. Nós entendemos que esse salmo é dessa época, né? Não nos é registrado isso, mas o texto ele se encaixa perfeitamente com essa época de Davi, né? Então, houve uma época em que a notícia de um novo rei certamente se espalhou sobre Israel, né? Que Davi havia sido ungido pelo Senhor para se tornar rei. E na visão de Davi, de Saul, Davi se tornara então seu inimigo. Aí por diversas vezes, como eu falei, Saul tentou tirar a vida de Davi, porque entendia que Davi queria tomar o seu trono, Davi queria tomar o seu lugar, Davi iria fazer com que ele perdesse então o seu trono, a sua posição de rei, de soberano, de governante sobre todo um país. E muitos, provavelmente, toda essa situação de perseguição de Saul para com Davi levou Davi a abrir o seu coração ao Senhor e não aos homens, a expor os seus sentimentos, a sua situação, mediante as muitas acusações sofridas. Então Davi está buscando responder a Deus essas acusações sofridas, não aos homens. Então vamos acompanhar aí o Salmo 131. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, diante do Senhor, Davi está demonstrando que, primeiramente, o meu coração não é soberbo, o meu olhar não é altivo. Basicamente a mesma coisa que essas duas informações. O que é um coração soberbo? Um coração soberbo é um coração elevado, que exalta a si mesmo. É um coração que busca inflamar o seu ego, demonstrando que você é o melhor, que todos estão debaixo dos seus pés, que no reino não há ninguém como você, que as pessoas precisam de você. É um coração que se sente numa posição elevada das demais pessoas. E geralmente, cargos como reis, governantes, pessoas ricas e juízes, é que tem esse seu coração ali soberbo. Geralmente, tá? Isso não é regra. E o que são também olhos altivos? Basicamente a mesma coisa de um coração soberbo. É sentir-se superior às demais pessoas. Atualmente, para nós podermos compreender melhor, creio que todos os irmãos já ouviram esse ditado, né? Ou alguma pessoa dizendo: olha, ele se sente o rei da cocada preta. Ou muitas pessoas dizem, como eu já vi, né? Eu sou o rei da cocada preta. E esse termo surgiu ali por volta dos anos 1808, no Brasil, com Dom João VI. Ele tinha o privilégio de comer as primeiras cocadas pretas, ou seja, fresquinhas e as mais cobiçadas pelas pessoas. E quando ele comia essas cocadas, depois era que os seus súditos poderiam comer. Então, Dom João I ele era o primeiro a servir dela. Depois vinham os nobres e os demais para poderem se servir. E aí esse termo passou a ser usado para demonstrar uma pessoa que se sobressai às demais pessoas. Por isso, quando alguém se intitula ou é intitulado como rei da cocada preta, é porque se acha superior às demais pessoas. Então, isso é ter um olhar altivo, né? Se sobressair às demais pessoas. Então, ela anda junto ali com o primeiro termo. E Davi, ele havia sido proclamado pelo Senhor como o novo rei de Israel. E tal oportunidade levaria o coração de muitos ao ensoberbecimento, à queda, porque ele se tornaria então rei.
Eles agora entenderiam que eles se tornaram superior aos demais homens, o homem mais importante na nação, o homem de posição privilegiada, homem de grandes posses e de regalias. Porém, diante de Davi, tal proclamação de Deus não tomou de conta do seu coração. Isso foi controlado pelo conhecimento, pela fé que Davi tinha no Senhor. E isso é demonstrado pelas suas palavras posteriores. Isso é demonstrado pelo estilo de vida que Davi teve, pela aproximação que Davi tinha para com Deus. A própria vida de Davi nos é um testemunho de como as suas palavras são fiéis, de como elas são verdadeiras. Ele diz o seguinte: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Meus irmãos, quem é o homem que hoje em dia não busca grandes coisas para a sua vida, maravilhosas demais para si? Apenas aquele que conhece a Deus, apenas aquele que sabe onde é o seu lugar. Porque as coisas dessa vida, elas vão suprimir, elas vão acabar, elas vão nos impedir de encontrarmos a Deus, de conhecermos mais a Deus, de encontrarmos aquilo que realmente tem valor e é de importância para nós. E encontrar isso não era o desejo de Davi. Davi não queria, não fazia parte do seu plano se tornar um rei, ser rei de Israel. Davi não desejava para si coisas grandiosas. Nós não vemos essa ambição no seu coração. Para Davi, certamente, o seu desejo era de servir ao Senhor. Não importa se como um pastor de ovelhas ou se como um rei, como um guia para toda uma nação. O reino era algo muito cobiçado pelos homens, porque isso lhes dava poder. Isso significava que eles poderiam realizar seus desejos, as suas vontades. Isso significava que eles tinham autoridade diante do povo, mas nós não encontramos isso no coração de Davi. Essas acusações não podem ser lançadas sobre Davi, pelo menos nesse aspecto, nesse ponto de desejar ser rei. Davi estava demonstrando a Deus que o seu coração estava limpo e de que essa não era a sua ambição. E por ter esse coração humilde, por reconhecer o seu lugar, por se relacionar com o Senhor, isso certamente facilitou o modo como Davi lidou com essa situação, em permitir que o seu coração não se exaltasse por ser ele escolhido por Deus. Porque Davi ou qualquer outro homem poderia facilmente se exaltar. Poxa, eu fui escolhido por Deus para ser o rei desta nação, para guiar o povo com grande honra. Isso certamente levaria muitos homens à ruína, à perdição, assim como em Israel muitos homens se distanciaram do Senhor por causa do poder. E Davi estava destinado à maior posição de Israel, e isso não tomou de conta do seu coração. Davi sabia que seria rei de Israel, mas ele também sabia, meus irmãos, que isso aconteceria no tempo certo, no tempo do Senhor. Porque por diversas vezes ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul e de tomar o seu lugar. Mas ele entendia que isso era vontade de Deus, que isso ia acontecer no dia que Deus permitisse. E ele não se viu no direito de tirar a vida de Saul. Abra comigo a palavra de Deus, lá em 1 Samuel, capítulo 24, verso 1 ao 8. 1 Samuel 24, do 1 ao 8. 1 Samuel 24, do 1 ao 8. Depois nós vamos para o capítulo 26, 6 ao 12. Diz assim: Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens. Nas faldas das penhas das cabras montesas, chegou a uns currais de ovelhas no caminho, aonde havia uma caverna. Entrou nela Saul, a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi furtivamente, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois disso sentiu Davi bater-lhe o coração.
por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi converte os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Então vamos para o próximo texto, 1 Samuel 26, 6 a 12. Diz assim: Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo a Saul, ao arraial? Respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com uma lança ao chão, de um só golpe. Não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra um ungido do Senhor e fique inocente? Olha a resposta de Davi agora. Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos. Então, mais uma vez, Davi demonstra aqui que ele está depositando o seu tempo nas mãos do Senhor. Ele está entregando a Deus. Davi teve duas oportunidades aqui, pelos textos que nós lemos, de poder matar Saul e de se tornar rei em Israel. Mas assim ele não fez. Ele esperou pela vontade do Senhor. Isso é mais uma prova de que as acusações contra Davi elas eram falsas, elas eram enganosas. Davi não estava buscando coisas grandiosas e maravilhosas demais para si. Davi estava buscando a vontade do Senhor em sua vida. Continuando o texto, meus irmãos, o verso 2 do Salmo 131 busca tornar claro e confirmar ainda mais as atitudes de Davi, do seu coração diante de Deus, no seu prestar de contas, que é o que Davi está fazendo diante de Deus. O verso 2 diz assim: Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Então, a primeira afirmação de Davi aqui nos mostra o seguinte: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Então, desde o princípio, Davi não buscou coroas, glórias, honras, reino para si. Esse não era o seu desejo, não era a sua vontade. Seu desejo era apenas de servir ao Senhor. Não importa o que fosse, o desejo de Davi era de servir a Deus. Mas Deus, em sua soberania, destina a Davi a coroa de Israel, o ser líder em Israel, o guiar o povo de Deus. E quando os desejos pecaminosos surgiram no coração de Davi, porque certamente surgiram, Davi é um homem pecador como nós, coração pecaminoso, pecou contra Deus. Então esses desejos certamente surgiram no seu coração. Mas pelo seu relacionamento que tinha com o Senhor, Davi logo os calou, os acalmou, ou melhor dizendo, os controlou. Não deixou que o orgulho subisse à sua cabeça, mas antes controlou toda aquela situação. Davi se entregou ao tempo de Deus. Como eu disse no verso 10, vou ler novamente para os irmãos. 1 Samuel 26, capítulo 10, que diz: Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. Davi não queria adiantar as coisas, Davi não tinha sede de poder, Davi não tinha fome de poder. Ele não queria ardentemente estar no trono. Ele queria apenas realizar a vontade de Deus no tempo de Deus, e não no seu, não na sua vontade. Então isso é bem marcante na vida de Davi, porque Davi não permitiu que tais pecados tomassem de conta do seu coração e do seu reinado, e com isso tornassem em desgraça aquilo que Deus lhe deu como bênção, assim como o próprio Saul, quando foi rejeitado por Deus.
tornou em desgraça o seu relacionamento com o Senhor, o seu reino, porque não obedeceu a Deus. Então, da mesma forma, nós pecamos muitas vezes porque não esperamos o tempo do Senhor. Nós não aguardamos a vontade de Deus. Nós queremos avançar, avançar e avançar nos nossos desejos, nas nossas vontades, e não esperamos a vontade de Deus. Então temos que ter calma, temos que ter controle. Temos que ser como Davi. Esse autocontrole da vida de Davi foi crucial para o seu sucesso, para que o seu governo pudesse ir adiante, para que ele pudesse entregar tudo em ordem ao seu filho Salomão. Porque Davi agiu de forma sábia, de uma forma que agradasse a Deus. E assim ele pôde guiar o seu povo em fidelidade. E em seguida, no verso 2, nós temos a continuação do versículo que diz o seguinte: como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Esse é o resultado de uma vida completamente voltada para Deus que Davi possuía, né? E que nós também podemos possuir, eu e você, meus amados, desde que busquemos a Deus de um modo correto. E a imagem que ele usa para descrever a sua completa confiança e dependência no Senhor é a de uma criança desmamada, de uma criança pequena, ali de 3 a 4 anos. Uma criança que mama somente encontra consolo ao saciar a sua fome, ao tomar o seu leite, ou seja, quando ela está com fome, ela chora, chora, chora. O pai pode pegar, a mãe pode pegar, ela não vai se acalentar, ela só vai se acalentar quando ela receber o que ela quer: leite. Quando a sua mãe a amamentar, dessa forma ela vai se consolar apenas com leite. E Davi se compara a uma criança que foi desmamada, que não se encontra mais no consolo, que o seu consolo não é mais aquilo que ela deseja. No caso de uma criança, leite, 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 me consola apenas no leite. Mas sim uma criança um pouco maior, que já se consola nos braços da sua mãe, apenas em pegar, ela já sente a segurança, já sente o conforto, ela já se sente bem. Não é aquilo que ela deseja, mas ela se sente segura. Ele entende a sua fragilidade, ele compreende que a sua mãe é o seu abrigo, é a sua segurança. E aí dessa forma essa criança pode encontrar confiança nos braços da sua mãe. Não é mais aquilo que ele deseja, leite, 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 para que possa se acalentar. Mas é minha mãe, os seus braços. É aí onde eu encontro seguro, onde eu me encontro seguro. E Davi demonstra que a sua alma não se aquieta naquilo que ele deseja: poder, riqueza, mulheres, tudo no reino, mas em confiar nos braços do Senhor. Davi já passou daquela fase de desejar leite, leite, leite. Ele está apenas agora: Senhor, me derrama em teus braços, em ti confio, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu porto seguro. Então, o que o homem por muitas vezes deseja, como uma criança deseja por leite, é pecado, leva o homem à destruição. Muitos parecem se empancam: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Isso é pecaminoso, isso é destruidor. Nós não podemos agir dessa forma, como crianças que não têm consciência. Nós devemos agir como uma criança desmamada, como uma criança que entende que os braços de Deus é o melhor lugar para nós estarmos. É no colo de Deus que nós devemos confiar. É lá que nós devemos entender que é o melhor para nós. É lá onde nós encontramos o consolo divino. Era lá onde Davi encontrava todo esse consolo, meus irmãos. E aí Davi nos mostra que dessa forma o seu coração, ele não agia com ambiciosidade, com orgulho, com altivez, mas com humildade, em completa entrega ao Senhor, porque ele entendia o que era a dependência de Deus. E ele realmente era dependente. E por fim, o verso 3 nos diz o seguinte: espero Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Este verso é um guia apresentado por Davi a todo Israel, pois o seu desejo é que toda a nação siga os seus passos.
Quem é o líder que não deseja que os seus seguidores sigam o seu passo? Aquele ditado que muitos afirmam aí, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É completamente antibíblico, né? E contrário a esse ensino. Então, um seguidor sempre deve seguir os passos do seu mestre, desde que esse esteja em acordo com a palavra de Deus. E Davi tinha sua consciência tranquila, pois não desejava coisas grandes demais, não desejava ser maior do que todos, desejava apenas estar realizando a vontade do Senhor. E ele queria que o seu povo também seguisse esses passos, não desejassem coisas grandes demais, não desejassem ser maior do que todos, desejassem realizar a vontade do Senhor, seguissem os passos de Davi. Com essa mesma consciência era o desejo de Davi, que a nação seguisse, pois um dia todos estariam debaixo do seu reinado. Um dia Davi seria pastor de toda uma nação. Então, por isso, Davi queria que o povo seguisse os seus passos. Queria que o povo se voltasse para Deus em conhecimento. Porque apenas conhecendo ao Senhor é que eles poderiam ter esperança em Deus. Esse era o desejo humilde do coração de Davi. De alguém que entende a necessidade que nós temos de Deus. De alguém que entende que sem Deus nós não somos nada. De alguém que está preocupado em se apresentar a Deus de um modo puro, de um modo aceitável, de um modo limpo, com consciência, com transparência diante de Deus. Não de um modo pecaminoso como muitos, infelizmente, têm feito. Então, meus irmãos, essa é a explanação do texto. Nós vamos agora tirar algumas lições, além das quais nós já tiramos no próprio texto. E a primeira delas é que nós devemos apresentar os nossos corações de uma forma sincera ao nosso Deus. Infelizmente, muitos de nós temos buscado a Deus como um meio de barganha ou de uma forma não sincera, pois as suas atitudes, as suas práticas não condizem com aquilo que a sua boca professa. Muitos acham que podem viver em pecado e simplesmente podem se apresentar a Deus e achar que está tudo bem. E enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então, o nosso coração pode estar nos enganando, e certamente nessa situação está nos enganando. Nós não podemos nos apresentar a Deus de qualquer forma. Deus só nos aceita de modo puro, de modo limpo. Mas para isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender das nossas más ações, nos voltarmos para Deus de um modo puro, santo, de um modo que agrade a Deus. Deus nos aceita com o nosso coração quebrantado, humilde, humilhado e sujeito à sua vontade. Se assim não nos apresentarmos a Deus, nós estaremos enganando a nós mesmos, meus amados. E segundo, a humildade é o melhor caminho para o homem. Homem nenhum conseguirá o céu, conseguirá estar na presença de Deus com um coração orgulhoso, com um coração exaltado. Mas por meio da humilhação, nós conseguimos nos render aos pés da cruz. Nós conseguimos compreender a mensagem do Evangelho. A humildade é a única forma de nós conseguirmos combater os nossos desejos pecaminosos, meus irmãos. A humildade é uma arma que Deus destinou a nós, conhecedores da verdade, para que reconheçamos o nosso lugar, para que entendamos a soberania de Deus e a nossa dependência que temos dele. Portanto, matemos orgulho no nosso coração, sejamos humildes como Davi, como Cristo, o nosso pastor, o nosso guia espiritual. Meus irmãos, em terceiro, nosso desejo, eles devem morrer para a vontade pecaminosa, para que a vontade do Senhor prevaleça. Um dos sucessos de Davi foi exatamente esse, né? Foi de que ele fez morrer a sua natureza terrena, para que a vontade do Senhor se prevalecesse na sua vida. Note que em Davi, tudo, ele coloca Deus na frente, né? Então, basta que amemos a vontade do Senhor. E quando nós amarmos a vontade do Senhor, nós passaremos a desejar a vontade de Deus na nossa vida. Dessa forma, a vontade do Senhor prevalecerá sobre cada um de nós.
Meus irmãos, a palavra de Deus está aqui para nos guiar, para nos dizer o que é correto, para nos dizer o que é a vontade de Deus. Então, sempre estejamos sujeitos a ela. Sempre que a sua opinião estiver contrária à palavra de Deus, entenda que é uma opinião carnal. Volte-se para a vontade do Senhor, na palavra de Deus. Por último, se não há conhecimento de Deus, não há como nós termos esperança no Senhor. O desejo de Davi é de que o seu povo, o Israel, tivesse esperança em Deus assim como ele tinha. Mas como esperar em Deus se não há conhecimento? Então, para que possamos esperar no Senhor, precisamos conhecer quem é Deus. Precisamos permitir que Deus se revele a nós, porque senão nós não teremos como confiar em Deus. É através do conhecimento que nós ganhamos a confiança e a esperança no Senhor. Então, meus amados, que Deus nos abençoe com a sua poderosa palavra, que os irmãos possam meditar nela por durante essa semana. Amém.